Prefeito, tem uma disputa aí há algumas semanas já pelo eleitorado de centro-direita e de direita, entre o senhor e a candidatura do Pablo Marçal. As pesquisas mostram hoje um tríplice empate. Essa disputa recrudesceu com o início do horário eleitoral, porque o cálculo que se faz é que uma vaga do segundo turno deva ser para um candidato de centro-esquerda e a outra para um candidato da direita. O ápice, eu acho, até aqui dessa disputa se deu no último sábado. Foi um ápice simbólico, porque ocorreu o ato na Avenida Paulista, ao qual o senhor compareceu no palanque do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o Pablo Marçal também apareceu por lá e teve toda aquela confusão. Eu pergunto ao senhor, o senhor é um político com um histórico de centro-direita, né? Mais de centro do que centro-direita, e hesitou um pouco em vestir esse figurino mais ideológico no início da campanha. Em que momento o senhor entendeu que isso fazia sentido e como o senhor vê essa divisão desse eleitorado bolsonarista e como acha que ela vai se decidir a seu favor? Olha, Vera, obrigado pela pergunta, acho que é muito importante. Primeiro, sobre o episódio de sábado, eu cheguei lá na manifestação junto com o Coronel Melo, que está aqui me acompanhando, meu vice. Obrigado, Coronel Melo, por toda a parceria, por estar junto. Com o presidente Bolsonaro e o governador Tarcísio, e participei do evento com muito respeito, né? Lembrando que ali a gente tinha o protagonismo do presidente Bolsonaro. O Pablo Marçal, ele chegou no final, quando já havia encerrado, e foi lá fazer foto e fazer selfie. Então, acabou ali não respeitando a liderança, o protagonismo do presidente Bolsonaro. Só para deixar isso bem esclarecido, houve bastante polêmica, inclusive agora acabou de sair uma decisão da Justiça, onde a Justiça determina que o Pablo Marçal retire da rede social dele um vídeo, mais uma mentira que ele coloca, né? De uma série de mentiras, que ele colocou, que inclusive uma bandeira que foi colocada lá na Paulista, teria sido pessoas da Prefeitura de São Paulo, e foi provado junto à Justiça que isso é mais uma mentira dele, decisão agora recente, que a gente agradece, inclusive, por essa decisão judicial. Com relação à questão de vestir figurino ou não vestir figurino, o que eu sempre defendi, né? Inclusive, tem vários repórteres aqui que me acompanharam muito tempo na minha vida empresarial e na minha vida política. Fui vereador durante 8 anos. Pega, por exemplo, a questão de ter liberdade, né? Sempre ter aquelas palavras que são mestre, né? Deus, família, liberdade, e tem tudo a ver com aquilo que eu sempre defendi, de forma muito clara e muito transparente. Por exemplo, a questão da ideologia de gênero. Fui eu, em 2015, que fui o vereador que liderou, através da bancada cristã, e apresentei o substitutivo para tirar aquilo do Plano Municipal de Educação. A questão da família, o meu histórico, né? Sempre foi aquela de uma pessoa muito defensor da família, católico praticante, grupo de oração na minha casa. As ações com relação a ser liberal, eu reduzi impostos, fiz uma ação muito forte como vereador e como prefeito de São Paulo para a gente poder ter a liberdade econômica como algo enfático na nossa administração e na minha vida política. Então, sempre teve uma relação daquilo que o presidente Bolsonaro sempre defendeu, daquilo que eu defendo. Não existe nenhuma diferença com relação à maioria dos pontos que o presidente Bolsonaro defende. Por exemplo, eu sempre defendi, escrevi inclusive artigo na Folha de São Paulo falando sobre a questão do aborto, ser contrário à questão do aborto, a favor da vida desde a sua concepção. Escrevi artigo na Folha de São Paulo, por exemplo, contrário à flexibilização das drogas, sou contrário à liberação de drogas. Então, eu creio que talvez falte uma leitura mais apurada. Que a maioria do eleitorado bolsonarista hoje, segundo as pesquisas, declara voto no Pablo Marçal? Vera, a gente está vivendo um momento muito difícil do tal do M da mentira, né? E por que eu digo um momento muito difícil? Onde, e é inegável que ele tem uma grande força nas redes sociais e tem uma capacidade de mentir impressionante, que eu fico muito assustado, impressionado com a capacidade que ele tem de mentir. Então, o que ele já chegou a falar? Que eu me reuni com o Lula, que eu jantei com Boulos, quer dizer, eu nunca jantei com Boulos, nunca conversei com Boulos, nunca tive uma conversa com o presidente Lula. Então, ele vai criando mentiras, né? Ele fala que eu sou a favor do aborto, a favor da liberação de droga, que eu sou comunista. E essas coisas ele vai colocando de uma forma contínua, com uma irresponsabilidade, uma falta de respeito enorme, e vai criando nas pessoas, né, uma concepção absolutamente errada. Mas está aqui o meu histórico de vida, e que as pessoas, no decorrer do tempo, eu acho que é mais ou menos como se fosse decantando. Eu acho que vai decantando todas essas mentiras que ele fala, toda essa irresponsabilidade, a forma agressiva como ele trata as pessoas.
Fiquei muito assustado, impressionado, como ele participou aqui do Roda Viva na semana passada, de uma forma agressiva. E eu tenho o meu estilo, tenho minhas posições muito claras, mas tem algo que eu acho que é muito importante, de ter respeito pelas pessoas, evidentemente ter meus posicionamentos firmes, mas ter educação. Sim. Então, as pessoas acabam sendo enganadas. E no decorrer do tempo, tanto é que você vê agora o que ele fez nesse evento de sábado, teve até um posicionamento do presidente Bolsonaro, que citou o meu nome como uma pessoa respeitosa, que acho que é o que tem que ser, e dele de ser um oportunista.